Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vamos repetir comigo, só essa parte aqui, eu vou ler, você repete comigo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-os conforme as tuas forças. Hoje, como eu disse, é um dia especial, porque celebramos o Dia das Mães. Celebramos mulheres que muitas vezes, queridos, em silêncio, sustentam lares, educam filhos, cuidam da família e deixam marcas eternas em gerações. Quantos carregam marcas que vieram ali da mãe, da avó? A Bíblia tem casos assim, né? Marcas boas. Quando a gente olha para tudo isso, nós vamos poder dizer que ser mãe não é apenas gerar um filho. Muitos acham que ser mãe é simplesmente porque gerou um filho, né? Muitas se acham também assim: não, eu sou mãe simplesmente porque gerou um filho. Ser mãe é muito mais do que gerar um filho. Mas ser mãe, querido, é construir vidas através do amor, da dedicação e da fé. E a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo quanto tivermos, né, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer com força. Nós devemos fazer com força, com empenho, com dedicação. E quando nós olhamos para tudo isso, mães que vivem com excelência, com intensidade, com constância, são aquelas mães que influenciam os filhos, que influenciam famílias e, por que não dizer, toda uma geração. E hoje eu quero falar com você exatamente 3 coisas importantes, né, que levam estas mães a influenciar gerações. Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 37, diz assim: olha, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Então, querida, a primeira coisa, ou poderíamos dizer o primeiro segredo, para você que é mãe, está aqui hoje e deseja ser uma mãe que marca a geração, não apenas uma pessoa que gerou um filho, mas que vai além disso, que deixa toda uma marca ali, né? Você precisa aprender que uma coisa é interessante: a excelência. A excelência. E é exatamente isso que disse para nós aqui na palavra de Deus. Excelência é exatamente você fazer o melhor com aquilo que você tem. Excelência não dá para comparar que eu sou excelente e o outro não, de acordo com o que nós fazemos. Não. Excelência é eu fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Não é uma mãe que tem mais condições financeiras que vai fazer excelência do seu filho, não. Não é uma mãe que tem mais condições de saúde, não. Não depende do que você tem,
né? Não depende do que você tem para dizer que você vai fazer excelente, mas depende daquilo que você tem, você dedicar, você ter excelência naquilo, tá? É isso que é a excelência. Quando nós falamos que é necessário a mãe ter excelência, é exatamente porque existem mães que são ricas e pode dar de tudo para os teus filhos, e nem sempre elas vão estar fazendo excelência. Elas podem dar as melhores bonecas, os melhores carrinhos, pagar a melhor escola, mas nem sempre isso é excelência. Por outro lado, nós vamos ver mães que trabalham o dia inteiro para comprar comida para a sua família. E às vezes ela faz isso com excelência. Então a excelência vai depender de como você trabalha com aquilo que você tem. Ou seja, todas as mães, se quiserem, podem ser excelentes, podem fazer com excelência, não tem nenhuma exceção. Ah, não, eu não fiz com excelência para o meu filho porque eu tinha dificuldades de saúde, tinha problemas. Não, não tem. É você fazer com aquilo que você tem. Isso é fazer com excelência. Queridos, também não significa excelência que a mãe vai ter que ser aquela perfeição total. Não, não é perfeição. Não confunde excelência com perfeição. Perfeição é uma coisa e excelência é outra, tá? Então, perfeição vai depender de a gente poder comparar um com o outro, para dizer qual que está perfeito. Excelência vai depender de dedicação. É daquilo que você esforça. É dali que vai vir a excelência. Não é agora da coisa perfeita apenas. Não. Vai vir do seu esforço é que vem a excelência. E as mães, no geral, elas sabem muito bem o que é isso. No geral, as mães sabem muito bem o que é fazer com excelência. Quantas vezes uma mãe, mesmo cansada, depois de trabalhar o dia inteiro, ela continua cuidando, ensinando, orando e servindo a sua família com amor. Quantas vezes, quantas mães são assim? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe trabalhava na roça, né? Ora capinando cana, ora plantando cana, saía de madrugada. Naquela época era de caminhão, né? Enchia aquele caminhão de gente. E a minha mãe chegava em casa cansada, depois de trabalhar o dia inteiro, mas ela ainda ia lá, arrumava a casa. Afinal de contas, nós éramos 8 irmãos, né? 8. E era um após o outro, para você ter ideia, né? Se um tinha 2 anos, o outro tinha 3, o outro 4, o outro 5, né? 8. E aí você já imagina como que ficava o dia inteiro. Mas ela chegava, ela cuidava da casa, ela fazia a janta, fazia o almoço para o outro dia, separava a marmita dela, do meu pai, e ainda ia para a igreja. Era difícil o dia que ela não ia para a igreja. Sabe o que é isso? Excelência. Ela não tinha dinheiro para dar outras coisas, mas aquilo que ela tinha, ela fazia com excelência. Só depois disso tudo é que ela ia dormir. Querido, é exatamente isso. Quantas mães não são assim, né? Vai lá, trabalha, cuida da casa, né? Dedicam ali. Quando todo mundo acha assim, não, agora eu vou descansar, aí a mãe lembra que ainda tem mais alguma coisa. Ó, tem a roupa lá no varal, tem que ir lá pegar ainda, né? Olha, fulano vai precisar daquela roupa amanhã, tem que ir lá e lavar aquela roupa. Hoje ficou mais fácil, coloca na máquina, já sai quase seca, né? Mas no tempo das muitas mães aqui, nem máquina tinha.
Tinha que ir lá esfregar, torcer, colocar para secar, para o outro dia estar pronto. E quando era o uniforme da escola, pegava o ferro ainda para passar, para secar mais rápido, porque ninguém entrava na escola sem uniforme. Quantas mães aqui não passaram por isso? Excelência, né? Excelência, as mães sabem muito bem o que é isso. Quantas vezes isso acontece? Então, querido, uma mãe excelente é aquela mãe que ensina valores para os seus filhos. Não é aquela mãe que gasta todo o seu dinheiro com o filho, que vai para o shopping. Não, é aquela mãe que ensina valores para os seus filhos. O respeito, a obediência. Mas ela não faz isso com imposição, às vezes como muitas mães querem, né? Elas fazem isso, primeiramente, com o exemplo. Às vezes tem muitas mães que até querem passar isso para os filhos, mas ela não é o exemplo. Às vezes a gente vê isso muito na escola. Você está trabalhando lá na escola, aí você vê isso muito acontecer, né? O menino apronta, aí chama a mãe na escola. Quando a mãe chega, dá vontade de falar assim: ó, pode deixar, esquece, não chamei não. Porque você olha para a mãe, está pior do que o menino, mas você já sabe de onde que veio tudo aquilo, né? Você já olha e fala: e agora? Eu vou falar o que com ela? O que eu vou conversar com ela desse menino? Porque ela está pior do que ele. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui, que deve sim comemorar o Dia das Mães, mas destas mães que com dificuldade, com luta, elas estão lá com excelência, com excelência. Não depende das condições financeiras, nem física, nem emocional, depende é dela. Entender isso: eu sou a mãe, eu gerei, Deus me deu essa capacidade, eu vou dedicar a cuidar deste meu filho, e o mais importante é o exemplo para fazer tudo isso. O mais importante é o exemplo. É isso, querido, que nós vimos aqui na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui falando das mães, nós vamos lembrar de Jesus. E tudo que Jesus fazia, Ele fazia com excelência. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia com excelência. E é assim que nós devemos nos espelhar. As mães devem se espelhar onde? Em Jesus. Não é aí fora no mundo. Hoje é diferente, mas Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. Quantas mães vai se espelhar no mundo aí fora hoje, né? E aí ela vai criar os seus filhos sem ser um exemplo para eles. E depois, o que é que você vai esperar do seu filho? O que é que você vai esperar? Porque a melhor maneira para ensinar, para educar, é o exemplo. Todas as vezes que eu lembro de como a minha mãe trabalhava, meu pai, né? Mas hoje falando das mães, eu penso assim: eu preciso trabalhar. Se eu quero alguma coisa, eu lembro: eu preciso trabalhar. Eu quero trocar de carro, eu lembro: eu tenho que trabalhar um pouco mais. Se eu quero fazer uma outra coisa, eu vou lembrar: olha, eu vou precisar de arrumar um outro emprego. Eu tenho que arrumar mais um, porque só com esse não está dando. Porque eu aprendi que a gente adquire tudo é com o trabalho. Onde eu aprendi isso? Vendo a minha mãe trabalhar. Com dificuldades, com lutas, com filhos. Mas ela dedicava. O exemplo, a excelência vem exatamente daquilo que você faz. Não é do que você fala, mas é do que você faz. E Jesus é o exemplo de excelência para nós. É o exemplo de excelência para você, mãe. Quando a gente olha na Bíblia, nós vamos ver lá no livro de Provérbios 31. Se você quiser, pode abrir aí Provérbios 31. Está pertinho aí do Eclesiástico que nós lemos.
Eu vou fazer questão de ler aqui para você, Provérbios 31. Vai falar um pouquinho dessa mãe, dessa mulher, dessa excelência, para que você possa se inspirar aí nessa noite e viver isso também. Porque, queridos, o mundo que nós estamos hoje está carecendo de mães excelentes. Nós temos muitas mães hoje, muitas. Mães de 12 anos de idade, mães de 50 anos de idade, nós temos mãe até de 100 anos, mas está carecendo de mães excelentes, mães que dedicam o que tem para ver o melhor para os seus filhos. E Provérbios 31 vai dar para a gente uma descrição aqui um pouquinho disso. E eu vou ler aqui para você, Provérbios 31, lá no versículo 10, fala assim: olha, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Isso lá naquela época. Hoje, o valor da mulher virtuosa excede o ouro e muito mais coisas caríssimas que você encontrar. Por que isso? Porque a maioria das pessoas prefere ir por aquilo que o mundo dita, pelas regras do mundo, e não pelas regras da vida ou da palavra de Deus. Porque se você se espelhar lá na sua mãe, você vai ver que você é um tanto diferente. Mas aí muitos querem dizer assim: não, mas naquela época, bom, ser mãe não existe época. Desde quando tem filho, mãe é mãe. Mãe não muda. Então por que a maneira agora de ser mãe vai mudar? Aí você encontra hoje avós, que foram mães, e que são mães, digamos, 2 vezes, mas não querem ser mãe 2 vezes. Aí já perde uma parte de ser mãe, que é ser avó. Elas querem tratar os netos como se fossem amigos. Onde que está a excelência? Mães que muitas vezes querem ser amigas. Irmãos, no mundo isso soa muito bonito. Você tem que ser amigo do seu filho. É verdade, você não pode ser inimigo. Mas se você é mãe, você tem que ser mãe. Se você é mãe, você é mais do que amigo. Quando você acha assim: não, mas a mãe tem que ser amiga, é impossível ser mãe e não ser amiga. Porque a mãe excelente, ela é mais do que amiga, ela é mãe. E aí as pessoas trocam a parte mais importante pelo inferior. Aí você vê um monte de mãe deixando de ser mãe para ser simplesmente amiga. E aí, querido, a água vai para o brejo, porque amigo não é inspiração para a gente. Amigo é amigo. A gente brinca, a gente sorri, mas na hora de abandoná-lo a gente também abandona. Na hora de discordar a gente discorda. É amigo. Mas mãe, não. Mãe é uma missão para a gente. Por isso ela não pode se conformar em ser amiga. Só dela ser mãe, ela tem que pensar assim: olha, eu já sou amiga, eu sou mais do que amiga, eu estou um grau na frente da amiga, eu sou a mãe, eu sou a inspiração. Por isso eu preciso exercer isto com excelência. E aí a Bíblia diz assim: olha, o coração do seu marido está nela, tão confiando, assim ele não necessita de despojos. Sabe o que é despojo? É que eles iam para a guerra e lutavam na guerra e tinha que pegar o que sobrava ali para levar para casa. Mas o marido que tem uma mulher, uma mãe excelente, ele não tinha essa preocupação. Ele ia para a guerra para defender a sua nação, porque ele sabia que a sua mulher lá na sua casa
ia batalhar e não ia deixar faltar nada, enquanto ele estava fora. Aqui falou guerra, mas poderia ser qualquer outra missão daquela época. Não ia deixar faltar nada, porque a mulher ia batalhar. E quantas mães às vezes preferem dizer assim: isso aí é o pai deles, né? É o pai. É o pai que não fez. E o filho está lá perecendo. E a mãe simplesmente empurrando, né? Tem vezes que é o pai a mesma coisa, muito mais do que as mães. Mas hoje nós vamos falar das mães. Então o Senhor te chamou para ser uma mãe excelente. Diga para a mãe que está do seu lado aí: você é uma mãe excelente. Você é uma mãe excelente. Sabe por quê, querido? Olha só o que ela faz. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribui tarefa das suas servas. Esta é a mulher, é a mãe excelente. Esta é a mãe excelente. E eu volto a dizer para você: quantas vezes a gente chegava em casa, né, tarde da noite já, 11 horas, né, 11h30, e a minha mãe ia lá e falava: você já comeu alguma coisa? A gente era jovem, adolescente, aí saía, quando chegava, não tinha problema, minha mãe ia lá e perguntava: quer que eu esquento a janta para você? Quer que eu arrume alguma coisa para você? E ela ia lá e fazia isso com alegria. Olha aí a excelência. É a mulher aqui de Provérbios. É a mulher de Provérbios. Então, querido, este é o papel dela. Ela poderia nem se importar, né? Ela poderia deixar para lá: o problema é seu, arruma aí, dá seu jeito. Mas não, ela buscava a excelência. Ela quer ser excelente, mas ela vai ter que trabalhar no outro dia cedo, não tem problema, ela busca a excelência. É isso que nós precisamos cada dia mais. Mas tem mais uma coisa, Filipenses 2:25. Filipenses 2:25, eu vou ler aqui também para você, porque disse assim: olha, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. E o 29: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Só para ilustrar para você, esse Epafrodito, ele quase morreu porque ele estava batalhando para ajudar Paulo. Ele poderia ter cruzado os braços e falado: olha, Paulo não é comigo, você se vira aí, eu vou ficar quieto no meu canto. Mas ele enfrentou tudo que foi necessário, passou por muitas tempestades, muitos momentos difíceis, perto da morte, tudo isso para ajudar Paulo a romper o seu ministério. Sabe o que é isso, querido? Digamos que é uma qualidade que as mães têm. Sabe o que é isso? Intensidade. Intensidade. A mãe, para que ela seja essa mãe que todos esperam, para que ela seja essa mãe excelente, para que ela seja uma mãe verdadeira e não apenas alguém que deu à luz, muitas vezes, ou sempre, ela vai precisar viver em intensidade. Não dá para parar, não dá para descansar às vezes, não dá para cruzar os braços,
porque as batalhas são muitas, sai uma e começa outra. É um filho, né? Agora meu filho está novinho, por isso que está difícil, mas daqui a pouco vai ficar beleza. Ótimo, vai ficar. Só vai mudar de fase, porque os problemas continuam daqui a pouco na segunda fase, né? Aí as tarefas aumentam. Não, agora eu não estou podendo sair de casa porque meu filho está de colo. Daqui a pouco ele começa a andar. Você não vai poder sair de novo. Se sair, tem que ficar de olho nele, senão ele cai toda hora. Ele quer mexer de tudo. Mas você vai ver na casa do parente, ele quer mexer de tudo, você tem que segurar. E agora? O parente fica olhando para você. Não vou poder ir porque é assim, moço. Aí vem a adolescência, né? Mas que aborrecência. É a fase. É fácil. Vem a juventude, aí quer sair para a rua, quer ter outros amigos, você vai coçar a cabeça. Olha só, é intensidade. Não dá para você cruzar os braços e falar, vou deixar para lá. Não dá para deixar. Não dá para deixar. Ser mãe é viver essa vida intensa. É viver essa vida intensa o tempo todo, desde a hora que o menino nasce até o dia em que ele morrer. Porque quando você virar avó, eu disse para você que vai ser mãe 2 vezes, né? Olha lá, a irmã Bia está ali, né? Olha lá, só rindo ali, né? Doida para ser mãe 2 vezes. É isso, irmãos, né? É exatamente isso. Porque senão você vai perder uma fase da vida. E a melhor coisa é a gente viver todas as fases da nossa vida, né? Todas as fases. Terminar os seus dias bem, né? Terminar feliz, fartos de dia. E criar filhos é luta intensa o tempo todo. É o tempo todo. Como eu disse para vocês, cada fase diferente da outra, mas em todas elas é luta. Não adianta você pensar assim, não, é só agora que meu menino está pequeno, daqui a pouco ele cresce, é outro tipo de luta. Então, querido, é intensidade. Quem não quer viver uma vida intensa não pode ser mãe, porque ser mãe é intensidade o tempo todo. Não vai passar, não vai passar. E é isso que a Bíblia mostra para nós, que é importante essa intensidade. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com força. Não é o texto que nós lemos no início? É isso que Epafrodito fazia, mesmo que era para enfrentar a morte, mas Paulo podia contar com ele, ele estava lá. Por isso agora Paulo recomenda os irmãos, olha, recebe ele aí com honra, recebe ele bem. Ou seja, se a mãe vive uma vida intensa por causa dos filhos, pode ter certeza que ela será honrada. Pode ter certeza que ela será honrada por Deus e pelas outras pessoas também. Por isso você não precisa de pensar, mas vai valer a pena essa intensidade toda? Vai, porque você vai ser honrada, com certeza. E Paulo agora pede para que honrasse o Epafrodito. Mas o último aqui para a gente finalizar, querido, porque tem uma homenagem para entregar para vocês ainda, para as mães. Hebreus 6:11. Hebreus 6:11 diz assim, olha: mas desejamos que cada um de vós mostre os mesmos cuidados até ao fim, para a completa certeza da esperança. O mesmo cuidado até o fim. Sabe o que é isso? O nome disso é constância. A mãe não pode ser aquela pessoa que pega e começa empolgada, né? Casou, agora vou ter meus filhos, aquela empolgação toda, a casa arrumadinha, tudo encerrado ali, tudo brilhando. Aí nasce o primeiro filho, aí vem os primeiros problemas, a enfermidade, vai para o hospital, corre aqui, corre ali. Aí pensa que não, ela já desanima, já prostrou, já parou. É constância, é do início ao fim. Como eu disse, seu filho só está em uma fase, daqui a pouco vem a outra fase. Você vai precisar de constância, de continuar nessa firmeza, de continuar nessa dedicação, continuar orando, mesmo sem ver as respostas imediatas.
Uma das constâncias que as mães vão precisar é da oração. Quantas situações seus filhos vão enfrentar e você vai orar, aí de repente passa um ano e você orando, não vou orar mais, não adianta, não, tem que ter constância. Continua. Você ainda não chegou no fim, seu filho ainda está vivo. Quando ele partir, aí terminou, mas ele ainda está com você. E se ele está, é para você continuar, é constância. Continua orando. Então, querido, continua aconselhando. Não adianta falar com ele porque ele não me ouve. Continua falando. Você não precisa de brigar. Você não precisa de brigar, mas falar, pode continuar aconselhando, né? Continua, aconselha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 1 ano, vai aconselhando. Constância, grava essa palavra, né? Amando, não pode perder o amor. Desistir do filho jamais. Continua amando, continua servindo ao Senhor. Eu vou contar para você uma história que nos traz. A Bíblia fala sobre Timóteo. Timóteo era um jovem quando isso aconteceu com ele. Ele tinha uns 20 anos, até uns 25 no máximo. E Timóteo estava desanimado de ser crente. Timóteo já era até pastor, mas ele estava desanimado, porque ele via tanta coisa errada, que ele ficou meio desanimado. Igual hoje, né? Quantos ficam desanimados de ver tantas coisas erradas, ou que parece ser errado, dentro da igreja, no meio dos irmãos, lá fora, lá no mundo. Quantos vão e desistem? Quantos jovens acontecem isso? Timóteo também passou por isso. Mas aí, queridos, Paulo escrevendo para Timóteo, falou uma coisa para Timóteo muito interessante. Falou assim: Timóteo, não desanima não. Primeiro, porque você foi consagrado a pastor, porque Deus nos usou, eu e os outros na presbitério ali, para impor a mão sobre você e te consagrar. Então você é um escolhido de Deus. Mas além disso, ele falou assim: Timóteo, lembra da sua mãe e da sua avó, que desde criança te ensinaram o caminho do Senhor. Constância. Timóteo não desistiu. Timóteo retomou suas forças, continuou sua caminhada, mas a memória dele foi lá atrás, no que a mãe dele fazia e no que a avó dele fazia. É assim que você, mãe, precisa ser para os seus filhos. Quando eles estiverem lá no momento difícil, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de ver você caminhando com toda a luta na presença de Deus, com toda a dificuldade, mas você é firme. Alguém falando mal de você, mas você é firme. Ele vai lembrar de você agora que já é avó. O seu neto vai lembrar: olha, a minha avó, ela enfrentou isso, enfrentou aquilo, enfrentou aquilo outro, continuou firme na presença do Senhor. Por que que eu agora vou abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês, mãe, nesse dia de hoje. Que nesse dia das mães, nós possamos aí juntos aprender que o verdadeiro sucesso não está apenas em conquistas materiais, é lógico, mas em deixar um legado eterno para os seus filhos. O verdadeiro sucesso está nesse legado que você vai deixar, a lembrança deles, que sejam seus filhos, que depois sejam seus netos. Isso sabe por quê, querido? Porque você foi uma mãe que viveu com excelência, uma mãe que viveu com intensidade, uma mãe que viveu com constância.
E a Bíblia declara lá em 1 Coríntios 15, 58: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Grava isso no seu coração.